Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Pego e você é muito bem-vindo ao meu canal, o Encontrei na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico no meio dos cristãos, que é aonde Jesus esteve durante os 3 dias da sua morte. Alguns dizem que ele desceu ao inferno, onde ele teve uma luta com Satanás e tomou de Satanás, as chaves da morte e do inferno. E também ali ele pregou a mortos e os levou para o céu. Outros dizem que ele apenas estava no paraíso com Deus e nada mais. Então, vamos lá, vamos decorrer aqui. Eu, como sempre, tenho aqui a minha colinha, que é para eu não esquecer das referências. Vamos falar primeiro sobre esta linha de pensamento que diz que ele esteve no inferno, onde ele lutou contra Satanás e etc. As 3 principais referências bíblicas utilizadas para defender essa tese são essas que eu vou citar aqui agora. Efésios capítulo 4, versículo 9 diz: Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que ele também desceu até as regiões inferiores da terra. Então, se aqui diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, seria essa uma passagem que comprova que ele desceu ao inferno. Lembrando que a palavra inferno não tinha de fato na Bíblia, nos escritos originais, porque a palavra inferno, ela deriva do latim, que quer dizer mundo inferior. Por isso, inferno, região inferior. E aqui diz que ele desceu as regiões inferiores. Em algumas traduções, desceu ao inferno. Mas veja bem, tal passagem não poderia ser tomada como o inferno propriamente dito, porque aqui sugere um local geográfico na terra. Desceu nas regiões inferiores. A interpretação mais assertiva para esse fato é que ele desceu à sepultura. Todo mundo é sepultado nas regiões inferiores. Eram assim chamadas as sepulturas na época, regiões inferiores ou lugar dos mortos, ok? Isso implica que Jesus morreu de fato. Acontece que naquela época existia um grupo que não acreditava nisso, não acreditava que ele tinha morrido de fato. Então, quando diz que ele de fato desceu às regiões inferiores ou ao lugar dos mortos, diz, de fato, ele morreu mesmo, não no sentido figurado, mas no sentido literal, ok? Uma outra passagem é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, é um versículo bem longo, mas vamos lá, acompanhe. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual foi e pregou a espíritos em prisão. Essa é uma passagem bem forte para as pessoas que defendem que ele desceu ao inferno para pregar a espíritos em prisão. Porque aqui diz claramente, pregou para espíritos em prisão. Só que se nós considerarmos que ele de fato desceu ao inferno para pregar a espíritos aprisionados ali, nós estamos indo contra o que o próprio Jesus ensinou na passagem ali de o rico e Lázaro, aonde Lázaro ele vai direto para o Pai, enquanto que o rico vai para o local de tormento. E ali deixa claro que é impossível que alguém pregue para ele num local de tormento, que não existe esta possibilidade. A tradução mais assertiva aqui é que para pregar para espíritos em prisão, sou eu e você que um dia estivemos aprisionados em nossos pecados, e não pregar a espíritos mortos, pessoas mortas, e sim a nós que um dia fomos prisioneiros do pecado, ok? Também, 1 Pedro gostava de falar desse assunto.
capítulo 4, versículo 6, para esse fim foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Essa é complexa, porque essa deixa claro, pregar o evangelho também aos mortos. Mas se você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que ele vai estar falando ali pessoas do tempo de Noé, que naquela época estavam vivas, e há mortos aqui, assim como no próprio livro de Efésios fala em várias outras passagens. Todos nós fomos considerados mortos em nossos pecados, assim como eram prisioneiros, éramos mortos em nossos pecados, em nossas iniquidades. E quando fala, deixa bem claro aqui, mas que vivessem segundo Deus em espírito, e os próximos versículos vai fazer alusão a Noé, ali está dizendo claramente que Cristo foi pregado o evangelho, entre aspas, de Cristo, através de Noé, para aquelas pessoas, ok? E eles não aceitaram a palavra, continuaram mortos em seus pecados, continuaram escravos, prisioneiros de seus pecados, e não há mortos no sentido literal que Jesus tivesse descido e pregado a eles. Nós estaríamos dizendo que existe uma segunda chance para quem estivesse no inferno, e a Bíblia claramente nos diz que isso não existe, essa possibilidade não existe, ok? Mas então onde ele teria ido? Nós temos a segunda linha de pensamento, que seria o quê? A mais lógica de acordo com a Bíblia, não de acordo comigo. Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão que estava com ele na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É para onde Jesus foi, para a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele está nos esperando. Simples assim. Ele não foi tomar chave de Satanás, porque a Bíblia não fala que Satanás um dia teve qualquer chave, qualquer poder. Quem tem chave tem o poder para abrir ou fechar. A Bíblia não dá esse poder a Satanás em momento algum. Quando Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, torna mais uma vez verdadeira a passagem que ele fala sobre o rico e Lázaro, que um morreu, foi direto para o sofrimento, o outro foi direto para o Pai, ok? E uma outra passagem, também em Lucas 23, 40, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então pronto. Ele disse para o ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o espírito dele foi ao Pai, não ao inferno. Simples assim, usando as próprias palavras do Senhor Jesus, a gente consegue definir aonde ele foi durante esses 3 dias, aonde ele estava durante esses 3 dias. E é só isso, meu irmão e minha irmã. Peço a Deus que sempre te abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, deixe o seu comentário, dá aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo. E vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer o Evangelho de nosso Deus crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.